Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 23 de dezembro, celebramos São João Câncio. Nosso santo de hoje nasceu no dia 23 de junho de 1390, na cidade de Kęty, na Polônia. Embora tenha nascido nessa cidade, ele morou durante a maior parte da vida na capital Cracóvia. E ele sempre se destacou muito pelos estudos, pela grande inteligência, teve um caminho brilhante na universidade como aluno, fez mestrado, doutorado e se tornou professor universitário. Profissão, missão que ele abraçou durante a maior parte da vida. Na Universidade de Cracóvia, ele lecionava tanto filosofia como teologia, era um grande professor, era muito querido, muito admirado pelos alunos, pelos colegas, e ele costumava ensinar. Deve-se buscar o conhecimento não à luz de uma ciência fria e anônima, mas como irradiação da ciência suprema que tem sua fonte em Deus. Ele foi professor inclusive de figuras muito ilustres da Polônia nessa época. Foi professor de príncipes, de reis e, por ser de fato um grande formador, um grande educador que marcou época, que marcou a história da Polônia, ele é, com justiça, considerado o pai da pátria. Depois de vários anos como professor muito conhecido, muito querido, ele acabou despertando o desejo de ser padre. Procurou o bispo, apresentou o seu pedido, o bispo acolheu e ele já tinha estudo de filosofia e teologia, já era professor dessas disciplinas, então o caminho dele até o sacerdócio não foi tão longo. Ele acabou sendo ordenado, passou a servir numa determinada paróquia da Cracóvia, mas ele nunca parou de ensinar, continuou dando aula na universidade, ainda como padre, e também se destacava muito em relação à sua vida interior. Tinha uma vida de oração muito profunda, muito intensa, era um homem dotado de muita sabedoria. Além disso, fazia jejum e penitência toda semana, várias vezes, e ao mesmo tempo em que tinha uma vida de grande ascese, de grande mortificação, ele também sempre mostrava um grande amor e uma grande alegria, especialmente aos estudantes, que ele era chamado a exercer sua missão, ensinando e evangelizando, e também aos mais necessitados, aos pobres. Aliás, muitas vezes ele mobilizava os seus alunos a ir ao encontro dos pobres, auxiliando, dando assistência, se interessando por eles. Outra coisa que destacava muito a figura de São João Câncio era o hábito que ele tinha de fazer grandes peregrinações. Ele convidava pessoas para acompanhá-lo, tinha um grupinho, inclusive de alunos e ex-alunos que sempre o acompanhavam onde ele fosse. Ele chegou, ao longo do tempo, a fazer 4 peregrinações até os túmulos dos mártires em Roma. Especialmente ele tinha veneração aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, e também chegou a fazer 3 grandes peregrinações até a Terra Santa, quando ele foi descalço as 3 vezes a pé, desde a Polônia até a Terra Santa, mostrando um grande espírito de penitência. Há uma história muito conhecida, quando numa dessas peregrinações ele estava caminhando sozinho e ele foi assaltado. Os ladrões apareceram, pediram que ele desse tudo o que tinha, ele deu. Os ladrões perguntaram se ele não estava escondendo nada, ele disse que não. E aí os ladrões foram embora. E aí ele começou a pensar, será que eu menti? Quando ele lembrou, meu Deus, e saiu correndo em direção aos ladrões. Chegando diante dos ladrões, ele disse, olha, me desculpe, eu lembrei que eu tinha umas moedas aqui dentro do meu bolso. Então ele entregou as moedas aos ladrões e ainda pediu desculpas por ter se esquecido antes dessas moedas. Um sinal da pureza dele e do grande desprendimento. Ele passou a vida se consumindo realmente ao magistério, ao sacerdócio, ao serviço aos pobres, às peregrinações que ele fazia e convidava outras pessoas a fazer também, até que ele começou a ficar com a saúde muito debilitada. Quando ele notou que a situação dele era essa, ele decidiu doar todos os bens que ele tinha aos pobres, aos andarilhos, e chegou ainda a ter tempo de se despedir dos seus alunos, a quem ele se dirigiu com as seguintes palavras: vigiai atentamente sobre a doutrina, conservai o depósito da fé sem alteração e combatei sem jamais vos cansar contra toda a opinião contrária à verdade.
mas revestidos das armas da paciência, da doçura e da caridade. Tende cuidado para com os pobres, os órfãos e os enfermos. Seus alunos se emocionaram muito com essa despedida, viram nessas palavras uma espécie de raio-x do coração daquele grande sacerdote e professor, e ele acabou falecendo no dia 23 de dezembro de 1473. Foi canonizado alguns séculos depois pelo Papa Clemente II, no ano de 1767, sendo declarado padroeiro da Polônia. Aliás, numa das visitas do Papa São João Paulo II, ele se referiu com muita admiração a São João Câncio e chegou inclusive a consagrar uma capela dedicada a esse grande santo padroeiro daquele país. Nos inspiremos na vida desse grande homem de profunda sabedoria, que se santificou como professor, que se santificou no serviço aos seus alunos, que tanto admirava, a quem ele atraía, e atraía para levar todos a Deus. Grande sacerdote no seu empenho pastoral, no seu amor pela igreja, no seu amor pelos mártires, pelos lugares santos, no seu amor pelo Cristo no fim das contas. Assim como ele, coloquemos todos os nossos dons a serviço do Cristo e dos irmãos. Amemos o Cristo acima de tudo e nos consumamos por amor a Ele. São João Câncio, rogai por nós.